poderíamos ir nos apresentando, cada um. Pensamos que talvez uma forma boa de se apresentar, já que o que nos reúne é o 12º CIFE, o 12º Colóquio Internacional de Filosofia e Educação, que tem como tema orar, como pergunta. Talvez seria interessante que cada um de nós se apresente com uma pergunta que tenha relação ao CIFE. Que interrogação, que pergunta, que curiosidade nos gera o CIFE, nos interessaria colocar aqui para conversar, para pensar. É dia assim, como de apresentação do CIFE. Então, fique à vontade para qualquer pergunta, é boa, interessante, porque pode nos ajudar também a pensar o que não pensamos, ou a perceber o que não percebemos. Então, enquanto damos as boas-vindas a Ellen, que está chegando agora, convidamos todo mundo a se apresentar dizendo o nome e uma pergunta em relação ao 12º CIFE. O que vocês sabem? Pode ser? Oi, Ellen. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bom, Ellen? Estamos aqui pensando que poderíamos começar nos apresentando com nosso nome e uma pergunta que o CIFE nos sugere. E gostaríamos de colocar em relação com o próximo colóquio. Se quem quiser pode abrir o microfone, levantar a mão, colocar algo no chat, enfim, fiquem à vontade para participar da forma que vocês achem mais. Fiquem mais à vontade, tá bom? Eu sou o Daniel. Desculpa, vai, Cristian. Não, não vai, Daniel, vai. Desculpa, não levantei a mãozinha. Não, não. Eu sou o Daniel Gaivota e eu me pergunto para vocês, o que traz alguém para um evento como esse? É uma ótima pergunta. E vocês, nessa altura, imagino que já devem estar percebendo que uma pergunta tão boa quanto essa, melhor não responder, na verdade. Mas, quem sabe, lhe oferecer uma outra pergunta. Alguém teria uma outra pergunta para oferecer a pergunta do Daniel? Meu nome é Christian Aquino Sterling, e minha pergunta é como pensar no tema do colóquio desde os Estados Unidos. Ótimo, Christian. Yeah. Então, enquanto damos as boas-vindas a várias pessoas que chegaram aqui agora, Carlineide, Michele, Leonardo, Ana Tércia, bem-vinda. Oi, Ana Tércia, tudo bom? Tanto tempo, saudades. Então, Ana Tércia, estamos aqui hoje, Gildemar, estamos aqui nos apresentando com uma pergunta, com uma curiosidade, com uma inquietação que temos em relação ao CIFE. E quem começou, será que começou? Mas parece que quem fez a primeira pergunta, pelo menos, foi o Daniel, que fez a pergunta: o que traz alguém a um evento como esse? E a pergunta do Daniel foi seguida pela pergunta do Christian, que eu estou escrevendo agora era no chat, e foi a pergunta: como pensar o tema do colóquio desde os Estados Unidos? Então, tem uma forte conexão ali, né? Porque a pergunta do Daniel era uma pergunta por um espaço também, por um lugar, por
por um trajeto, por uma movimentação, o que traz alguém, o que desloca alguém. E parece que Christian é como que situa essa pergunta num lugar específico. Nos Estados Unidos. Como pensar o colóquio, como se relacionar com o colóquio desde esse lugar. Ótimo. Quem mais gostaria? Esqueci minha pergunta. Eu pensei uma pergunta por causa dessa do Christian, apagou da minha cabeça. Daqui a pouco eu lembro. Eu sou a Cláudia. Então, Cláudia, quer dizer que uma pergunta pode apagar da cabeça outra pergunta? É uma Nossa, quando ele pergunta falou essa coisa apagadora. de. Acho que a pergunta um pouco tinha a ver com como é que, dentro de um tema, a gente pode errar muito ou pouco. São do... Vou tentar escrever. Ótimo, ótimo. Seria ótimo se também, além de falar as perguntas, escrevem, porque aí ficam também no chat e também vamos todos lendo elas. Mas que tem a ver com a localização das perguntas, verdade? As perguntas estão em algum lugar, elas se perdem, elas se encontram, elas viajam. Essas perguntas que agora Daniel, Christian colocaram, elas estão em algum lugar, elas estão situadas, assim como a pergunta nos situa. Ótimo. Ótimo. Quem mais? Aqui o capaz está querendo apresentar uma pergunta. Sem cair na tentação de explicar a pergunta, meu nome é Capaz, a pergunta é: errar é a ausência do acerto? Ótimo. E vejam como as perguntas começam a errar, não é? Porque a Cláudia já nos levou a uma pergunta pela possibilidade de errar num colóquio, e agora o capaz quer saber um pouco mais sobre o significado do errar, sobre entender esse errar, se acaso ele é ausência. É uma pergunta que surge também, não é? Algo pode ser uma ausência? Muito bem. E a Edilânia escreveu uma pergunta aqui no chat também. Edilânia, tu quer ler essa pergunta? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor Walter. Não, fica à vontade. Obrigada. Como o erro pode se transformar em acerto? Ou seja, é uma pergunta que transforma um pouco a pergunta do capaz, verdade? Capaz perguntava se tinha uma espécie de identidade ou uma conexão forte entre errar e a ausência de acerto. E a Edilânia pergunta, na verdade, sobre a possível transformação de um em outro. Já não se um é a ausência do outro, sino Edilânia pergunta como transformar o erro em acerto. Muito bem. Ótimo. E agora? O que estamos fazendo aqui? Estamos acertando ou estamos errando? Eu tenho um. Aham. Oi, gente, eu sou Renata e eu queria perguntar sobre os exercícios errantes, né? Se errar é uma coisa que se exercita e para quê? Para que a gente vai exercitar isso? Né? Eu acho. Ótimo. Foram duas, né? Ótimo. Duas perguntas ótimas. Alguém pode escrever? Alguém pode escrever a pergunta da Renata no chat? Para que errar? Se é um exercício, se é algo que se exercita, o errar. E se for, para que fazer isso num colóquio? Para que organizar um colóquio para errar? Porque é uma pergunta muito forte para nós, porque qual é o sentido desse colóquio? Quase que a Renata pergunta. Para que estamos fazendo um colóquio? Ótimo. Muito bem. O que mais? Sim. Eu acho que o Gildemar está falando, mas não sai o som, né? Gildemar? Tu escuta? Não, não se escuta. A ver, abre de novo. Agora fechou o som. Abre ele de novo.
Estou com um problema no áudio do notebook. Ótimo. Tu queres escrever, então, a pergunta, Gildemar? Estás conseguindo ouvir? Ótimo. Então, se queres escrever a pergunta... Ana Tércia quer falar também? Não, por enquanto não. Estava pensando aqui se errar é voar. Errar é voar. Boa. Os pássaros estão cantando aqui, aí eu falei, estão. Eles estão voando ou estão errando? Eles assim, eu vi voando, mas como a gente estava conversando, aí eu juntei uma coisa com a outra. Ótimo. Errar é voar. Eu tenho uma pergunta também. Ótimo. Ótimo. Bem, meu nome é Robson e a minha pergunta seria: o que torna um erro ser coletivo? Repete, Robson, não escutei bem. Minha pergunta seria: o que torna o erro coletivo? O erro ser O coletivo. que faz com que o erro seja coletivo? É interessante porque, assim como todas as perguntas, não é? A pergunta do Robson supõe alguma coisa, e o que ela supõe? Se ele pergunta o que torna um erro coletivo, ela parece supor que o erro não nasce como coletivo, mas se torna coletivo, mas ele se transforma em coletivo. E será que todos os erros se tornam coletivos ou será que há erros que nascem já coletivos? Erros ou errâncias? Muito bem, ótimas perguntas, não é? Gildemar, tem que Hein? escrever. Ô, Gildemar, agora sim, vejo a tua pergunta. Gostaria de perguntar, podemos pensar um colóquio atravessado pelo errar nos dos sertões brasileiros? Dos quê? Podemos pensar um colóquio atravessado pelo errar nos dos sertões brasileiros. Ótimo. Eu estou tentado a mudar a ordem das palavras e errar o colóquio e perguntar, podemos pensar um colóquio nos sertões brasileiros atravessado pelo errar? Mas é ótimo, ou seja, o colóquio... Podia ser, né? Um colóquio atravessado pelo errar. Nossa, então parece que um colóquio pode ser atravessado. Pode ser atravessado. Então, Gildemar, será então que há um errar próprio de alguns territórios, como por exemplo os sertões brasileiros? Tem uma. Aham. Essa aqui. Aqui tem outra. Tem também. O errar, meu nome é Felipe, no caso. Minha pergunta seria se o errar é uma prática de pesquisa ou é um resultado da prática da pesquisa? Errar é uma prática de pesquisar ou um resultado dessa prática? E essa ou é exclusiva ou pode ser... Estou pensando bastante nisso. Ou seja... É sua pergunta mesmo. Não, desde ontem esse ou está me mexendo comigo. Mas precisa ser um outro ou pode ser... Essa é a questão, né, no caso. Por isso o ou, né? E poderia ser também uma outra possibilidade ou são só essas duas? No momento são essas duas. Se vier, pode ser as duas juntas também, né? Ótimo. Depois tu escreve aí a pergunta. Então, a pergunta se eu errar, ele é o processo, a pesquisa, a própria pesquisa em movimento ou se ela é, porque ele é algo que sai da pesquisa, que é produto, que é resultado, que está fora da pesquisa. O errar faz parte da pesquisa ou é um emergente da pesquisa? Dito em outras palavras... Eu vou usar as suas que foram mais bonitas, no caso, ou um emergente. Será que é a mesma pergunta? Mas tudo bem. Sim, Zuleima, que está en Jalapa. Zuleima. Sí, en Jalapa, México. Voy a hablar en español, ¿me ayudas con la traducción?
Habla despacio, capaz que no es preciso. Va. Mi pregunta es, bueno, repito mi nombre, soy Zule, y mi pregunta ahora es, ¿qué sentidos comunes encontramos en el significado de errar las personas que Ela nos falou assim, não, mas juntamos se não tiver um al acordo... coloquio? ¿Qué sentidos comunes encontramos na palavra errar? Ótimo. Ótimo, porque a pergunta sugere então que pode ter sentidos incomuns ou não comuns, ou singulares ou específicos. Walter, o Christian perguntou o que significa sertões. Ótimo. E a Ellen perguntou como afirmar o erro. Ótimo. E vocês sabem que a gente tem a costume para não errar ou para errar, ao contrário, de não responder. Se a gente responde, a gente diminui a chance do erro. Em qual dos sentidos do erro? É uma ótima pergunta. Mas a gente... Então, Christian, é uma ótima pergunta. O que significa sertões? É uma ótima pergunta para tu sair errando daqui atrás dos sertões. Mas para mim é uma pergunta, não sei o que significa. Não, é justamente por isso, por amor à sinceridade de tua pergunta e a gente adoraria que te coloques a errar com ela, porque é uma ótima pergunta. Ok. Ela estava com a mão levantada. Ellen, tu quer falar? Não, eu ia ler mesmo a pergunta que eu coloquei. Boa tarde, eu sou a Ellen, e eu fiquei me perguntando isso, como afirmar o erro, porque há uma tendência, né, em algumas circunstâncias de negação, né, de ausência, mas exercícios errantes afirmam o erro, né? Pelo menos tô pensando. É uma pergunta também, os exercícios errantes afirmam o erro? Ótimo. Ótimo. Então, sim. Oi, posso? Oi. Me ouvem? Sim, sim. Sou Maria Alice, falo de Porto Alegre, e eu fiquei pensando sobre isso, né? Bom, a pergunta é: de que modos pensar em errar descolado do acerto? De que modos pensar o errar descolado Descolado do acerto. do acerto? Ótimo. Então temos o errar, temos o erro, que mencionou a Ellen, e temos o errante do exercício, o adjetivo. Então temos o erro, que é o substantivo, um substantivo, temos um verbo, que é o errar, temos um adjetivo, que é o errante, e estamos pensando essas coisas, não é? Estamos pensando como se relacionam todas elas, porque quando a gente diz, essa é uma outra pergunta, quando a gente diz exercício errante, está necessariamente se referindo ao erro? Um exercício que erra é necessariamente um exercício que afirma, que leva, que conduz ao erro? Tem a pergunta do Leonardo. E temos a pergunta do Leonardo, onde diz a Renata, que diz qual é a relação entre erro e valor. Ótimo. Erro e valor. Ótimo. E temos também a errância, verdade? Porque o errar pode derivar no substantivo masculino, erro, mas também pode derivar no substantivo feminino, errância, verdade? Que são duas formas de errar, o erro e a errância. Qual é a relação entre eles? Tudo bem. Está esquentando a conversa. E tem uns símbolos aqui. O Daniel Gaivota e Márcio Nicodemos estão escrevendo. O que é isso? Esses caras que tiveram formação lógica, né, na faculdade, né? Pelo amor de Deus. Essa era brincadeira com o que o Felipe estava falando, se errar é uma prática de pesquisa ou
a emergência da pesquisa, se o adjuntivo ou não. Aham. Tá certo. Aham. Ótimo. Então, parece que há várias linguagens para se referir ao erro e ao errar. Ótimo. Ó, Oi. Carlinhos. Oi. Para as pessoas que estão chegando agora, ou que chegaram depois, nós estamos nos apresentando com uma pergunta em relação ao colóquio. E eu acho que as pessoas que vão chegando não veem o chat, não é? Porque essas perguntas estão no chat e de alguma forma estamos... De repente dá para alguém... Não sei se dá para alguém atualizar o chat ou recriar as Vou perguntas. tentar copiar as perguntas que a gente fez até agora. Ótimo, obrigado, né? Carlineide. Boa tarde. Boa. Eu tenho duas perguntas. Como é errar em um colóquio? E a segunda pergunta é: o que esperar de um colóquio que tem o errar como caminho para pensar? Muito bem, ótimo. Essas duas perguntas se conectam com algumas outras que tínhamos sobre para que errar num colóquio, para que organizar um colóquio errante. Ótimo. Mas agora são perguntas sobre o próprio errar num colóquio. E a Rafaela quer fazer pergunta também? Oi, sim. Prazer, Milena. Igualmente. Não, eu cheguei depois, mas estou ouvindo aqui e aí fiquei com essa pergunta, né? Há erros e erros? Erros. Erros. É um modo português de falar diferença, erros diferentes. Erros de um jeito diferente do outro. Há erros e erros. E os lógicos, o que dizem os lógicos com essa pergunta? Agora não é erros ou erros. Como que essa aí aparece na linguagem de vocês, amigos? Botem aí os simbolinhos de erros e erros. Se há erros e erros. Mas eu tinha colocado isso também, ó. O Márcio escreveu assim, A ou B? Aí eu escrevi A ou B ou A e B? Então já meio que É o chapeuzinho. a E está vinculada ao... Talvez. Eu e a Rafaela estamos... Mas aí, para vocês escreverem essa pergunta do há erros e erros, vocês vão escrever A e B ou A e A? Não sei, cara. Eu não estudei muita lógica, não. Eu não faço ideia. Muito bem. Então, estamos aqui com... Posso fazer uma observação? Falando desse há erros e erros que a companheira falou aí, é que normalmente assim, há erros e erros quando a gente fala na linguagem comum, nas conversas, é que tem erros que são grandes, tem erros que são pequenos, tem erros que são profundos, que têm muitas consequências, tem erros que não. Tem erros que causam desastres, tem erros que facilitam a vida. E como serão os erros que estão sendo convidados a participar do colóquio? São erros cheios de interrogações. E a Michele pergunta, como se preparar para errar em um colóquio? Então parece que tem que se preparar para errar. É boa essa pergunta. É Todas boa, são, né? mas essa tem a ver com o que a gente está fazendo aqui, né? Mas essa também é um pouco diferente do como é errar em um colóquio, como se pode errar num colóquio, né? As outras, elas presumem que há o erro no colóquio. Essa presume que não existe. Como se prepara para poder errar dentro de um colóquio? Ou seja, essa é anterior ao erro? É uma pergunta que nos leva a um tempo anterior. Ou seja, antes do erro, há que se preparar? Como? Quanto tempo leva preparar um erro? Para lá. Mas preparar-se para um colóquio
e propõe errar, é a mesma coisa que preparar-se para um erro? Aqui a Mayara quer fazer uma pergunta. Aham. Boa tarde, eu sou Mayara e a minha pergunta é se existe um jeito certo de errar. Como saber que estamos acertando e não errar? Isso é muito boa. Boa, excelente. É muito boa. Existe um jeito certo de errar? É muito boa. Muito bom. Ao contrário, invertê-la daria uma boa também. Existe um jeito errado de acertar? Dá para brincar. Não entendo. Faz lembrar, Deus escreve certo por linhas tortas. Faz lembrar isso. Um jeito errado de acertar. Márcio, quer fazer uma pergunta? Sim. Uma maneira. Eu quero. Eu vou escrever ali no chat. Qual a linguagem de um exercício errante? Porque eu fiquei pensando que a gente pode dar conta de várias linguagens. Uma linguagem lógica, uma linguagem artística, uma linguagem filosófica, uma linguagem, não sei, poética. E qual foi tua pergunta? Qual a linguagem de um exercício errante? E por que se tem tantas linguagens, eu quero saber qual é a linguagem. Qual é a linguagem? Qual é o rosto Quais desse as linguagens? vulto escuro que aparece? Você está só um vulto preto. Márcio. É porque a luz aqui não favorece. É um místico. A luz está errada, Márcio. Tá, porque a minha escrivaninha está num canto do quarto e a luz está atrás aqui. Então, existe um erro aí, né, no caso. Então, podemos definir o que é errado através do Márcio agora. Mas um erro que foi preparado? Isso aí. Olha lá. A legenda da foto. É muito fácil de ser resolvido para ser um erro interessante, mas O Christian parece que quer fazer uma pergunta. Mas uma pergunta que agora tenho é que o que se não há erro? O que se o erro é um mito? o erro é um mito? Boa. Pode ser, não sei. Boa. Será que existe ele? Será que ele é real? Será que é real? Eu estava aqui me perguntando a partir do Márcio, né? Se o Márcio quisesse se esconder, seria um erro essa iluminação? Se é de propósito, é erro? Se é de propósito, é erro. Deve ter como errar de propósito. O erro intencional é um erro, né? Eu sou Mariate y me preguntaría si el error es a propósito, ¿cuál es la gracia? Qual é a graça, que sentido tem? Qual é a graça do erro se ele é proposital? Quer dizer isso, Mariate, então, que para o erro ser erro, ele tem que ser involuntário? Para ter graça, pelo menos. Para ter graça. Para ter graça, ele tem que ser involuntário? Acho que sí. Boa mágica. Acho que a gente tem que tomar nota, porque então, no colóquio, a gente tem que estimular o errar involuntário, para que tenha mais graça. Engraçado isso vídeo, Mamaga. Né? Que ela ensaia o tempo inteiro, exatamente. E ela ensaia para não errar, não é? Para no errar. A Mariate, que fez a pergunta, ela é mágica, é maga. E ela ensaia muito para não errar os truques. Mas Então, ela... errar sería una contradicción, ¿no? Errar É seria uma paradoxa. uma paradoxa. Errar é uma contradição, uma paradoxa. O que é errar? Gildemar pergunta: errar é uma percepção subjetiva?
Vocês acham que estamos em condições e é um momento oportuno para ler algumas coisas sobre a chamada do colóquio dos exercícios errantes? Acham que sim? Daniel, o que tu acha? Eu acho que sim. Acho que sim. Talvez também. Não sei, nunca se sabe. Talvez. Mas se alguém que tivesse uma pergunta guardada que não teve a chance de fazer e quisesse fazer ainda, Boa. podia ter chance agora. Se alguém estava com uma pergunta guardando uma hora boa, pode ser a hora. Senão a gente pode Boa. falar um pouco dos exercícios errantes, do colóquio. Boa tarde, Francineide, que recebeu o link, mas nunca participou do CIFE e está se ambientando. Francineide, a gente está se ambientando perguntando. Estamos nos ambientando. Tá, obrigada. Perguntando sobre o CIFE, que tem como tema o errar como pergunta. Então, tem surgido aqui muitas perguntas sobre o errar. Quem mais? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Pode fazer mais uma pergunta? Claro. Eu fiquei pensando sobre a aula de hoje. Aí eu estou me perguntando onde está a atenção no errar intencional. Onde está a atenção? No errar, a atenção no errar intencional. Onde A atencionalidade. a atenção no erro intencional. Isso. Atencionalidade. Muito bem. Tem a ver com a questão do proposital, não é? Do erro. Se o erro é algo que se escolhe ou não se escolhe, se é algo que tem graça quando é involuntário. Leonardo fez uma pergunta. Interessante. Leonardo pergunta se o erro intencional não é sempre político. É interessante esse não da pergunta de Leonardo. Leonardo poderia ter perguntado: o erro intencional é sempre político? É verdade. Mas esse não parece que afirma, não é? Não afirma. Transforma a pergunta numa afirmação, né? Transforma uma pergunta numa afirmação, Leonardo. Tu querias perguntar ou querias afirmar algo, Leonardo? É um erro intencional? Foi intencional. Agora a gente está falando mais do erro com uma coisa errada do que do erro de errância. A gente está deixando a errância de lado. Errando, está deixando a errância errando. Estamos. Ótimo, Natércia. Estamos, pergunta a Renata, mas é uma suspeita da Natércia que eu vou confessar que eu compartilho essa suspeita, que a gente está preocupado mais no errar no sentido do erro que no sentido da errância. Mas esse fazer já não é uma errância? Então, de alguma maneira, a gente não está na errância, mesmo que o assunto seja o erro? Muito bem. Muito bem, mas, muito bem. Quer dizer que a nossa suspeita, a Renata traz uma outra suspeita, que talvez a errância, pelo seu modo de ser, acompanha involuntariamente, indiretamente, escondida, acompanha a nossa preocupação pelo erro. Será? Não, então estamos errando no sentido da errância, preocupados pelo erro, no sentido do equívoco? Eu não entendi o que vocês estão falando. Ótima Como assim? pergunta. Errância? Essa é uma ótima pergunta. É uma boa pergunta. A gente também não sabe, nós não sabemos se entendemos o que estamos falando. Porém, o que pensamos que entendemos é que nós estamos fazendo perguntas. O colóquio pergunta errar. O tema do colóquio é uma pergunta, errar. E parece que algumas pessoas entendem isso mais no sentido do erro, do equívoco, errar no sentido de equivocar-se. E outra possibilidade é entender isso no sentido de errância, de uma forma de deslocamento, de viagem,
de deslocamento. Então, a pergunta que estamos fazendo agora, o que surgiu agora, a Natélia se colocou uma suspeita, mas será que estamos falando do errar mais dominantemente no sentido do erro, do equívoco, esquecendo o erro no sentido da errância, do deslocamento, da viagem? E a Renata disse depois, mas, ao mesmo tempo, aceitando que estamos falando do errar, mas no sentido do erro, isso não nos faz, direta ou indiretamente, estar pensando no errar no sentido da errância, no sentido do deslocamento? Não sei se Francinelli agora está um pouquinho mais próximo. Não tem era sobre errar. E o Christian disse... Sim? Eu sei, tem uns caminhos aí, né? De a gente pensar sobre o ato de errar e pensarmos também na errância, na caminhada sem uma certeza assim tão assim objetiva, quando você já sai de um caminho para o outro com um objetivo, um traçado, e aí a errância no sentido, né, diferente disso, não é isso? Isso aí, ótimo. E a Christian aqui escreveu, enquanto nós estávamos conversando, Christian andou errante pela vida na academia. Vida e na academia, traz o Christian. É interessante, porque é um colóquio organizado por uma universidade. Então, ele convida a errar na academia, na vida. E Leonardo, Leonardo, que tinha perguntado sobre o erro e o valor, o não é da política. Então, o Leonardo agora pergunta qual é a relação entre errância e ética. Ótimo. Então, errância e ética. A minha pergunta agora. A Priscila tem uma pergunta. A minha tem a ver com essa de errar e ética, é mais ou menos vai por aí. Eu fui no dicionário e procurei o significado da palavra acertar, porque acertar seria antônimo de errar. E aí eu vi que é resolver em conjunto, combinar, atingir o alvo, pôr em harmonia, ensinar. Pensando nisso, que seria exatamente o que eu imagino de um colóquio, o nosso colóquio seria a pergunta: uma invenção ou uma transgressão? Boa. Boa. Deixa o orientador sem palavras. E se aceptares errar? Se acertar... Porque en magia, acertar el secreto sería errar en la magia. Na mágica, diz Mariette, acertar o segredo seria errar na mágica. Eu acho que esse dicionário que colocou o acertar como ensinar é muito moral isso. Não parece nada etimológico. Mas ensinar, obedecer, ensinar a barra, obedecer a regra. Ah, tá. Obedecer a regra é uma moral. Que tal, Dani, tu queres ir para compartilhar aqui a página do colóquio e ver um pouquinho a proposta, e ver o que tem a ver com isso que estamos conversando, se a página de repente nos orienta ou nos desorienta na errância que estamos andando aqui, nos ajuda a pensar as perguntas. Boa, eu vou compartilhar aqui para a gente olhar a proposta. Deixa eu fazer uma pergunta antes. Quem das pessoas que está aqui já está inscrita no colóquio? Oi, eu acho que eu tô. Duas. Aqui, ó, Maiara também. Ó. Aqui duas. Maiara também aqui. Aqui Eu Mas também. a maioria está aqui para descobrir, né? Bonito isso. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. O site eu vou colocar aqui, mas eu vou compartilhar a tela.
com a proposta de trabalho. Esse aqui é o site. Bom, tem aqui, vocês podem ler sobre o colóquio, aqui tem um link para inscrição. Ele está em várias línguas, não é? Que o... Está em várias línguas. Aqui embaixo vocês podem trocar. Espera aí que o Zoom está na frente. Tem ele em italiano, em inglês e em espanhol. Vocês podem trocar aqui. E aí a gente lê em outras línguas. Vamos ler em português. Bom, eu não sei. A gente lê a proposta? Ou a gente passa por ela e... Eita, eu não tinha visto esse... Isso aí é que é um crânio? Está muito bom esse desenho. São diversos mapas, né? Talvez, não sei, Tá lindo. destacar alguma coisa que tu aches assim que de repente assim um parágrafo e cada um pode ir destacando um parágrafo que te chama a atenção sobre o que conversamos e pode ajudar a pensar ou nos auxiliar nessas perguntas que temos. A gente... Só para contextualizar, né? Tipo, a Francineide, por exemplo, nunca participou do evento. Faz já uns 4 anos, assim, umas 2 edições do colóquio que a gente tem tentado romper um pouco com a lógica dos eventos acadêmicos de apresentação de trabalho, de palestra, né? Onde tem alguém que fala e outra pessoa que fica em silêncio escutando, né? Então, a gente tem experimentado outras possibilidades. Na última edição, a gente fez exercícios errantes e grupos de estudo. E dessa vez a gente decidiu experimentar um pouco essa ideia, adentrar um pouco mais, assim, explorar um pouco mais essa ideia de exercícios errantes. Então a gente fez essa proposta para inscrição de trabalhos apenas como exercícios errantes, ou seja, todas as participações, todas as apresentações, nesse certo senso, em certo sentido, vão ser exercícios nos quais a gente vai participar e depois vai discutir, vai conversar, vai fazer isso que a gente tem feito aqui hoje, nessa última hora, mas depois de ter participado, cada um em diferentes exercícios, né? Então a gente vai sentar para estudar junto, mais do que para um apresentar para o outro aquilo que sabe. Então, vai ser presencial, vai acontecer no Rio de Janeiro, do dia 6 ao dia 10 de maio de 2024. Não tem nenhuma condição para participar. O evento é gratuito. E as inscrições vão até dia 5 de novembro. Essas são informações mais práticas, né? Quer dizer, ainda tem bastante tempo para pensar. E, basicamente, tem 2 formas de participar. Propondo um exercício errante, no qual as pessoas vão poder comparecer e participar. E depois participando das conversas, etc. Ou indo ao colóquio, comparecendo e participando dos exercícios que outras pessoas estão propondo, né? A gente imaginou 2 tipos de exercícios errantes, que talvez digam um pouco a respeito às coisas que a gente está pensando aqui sobre o erro, sobre a errância, que é a possibilidade de fazer um exercício errante com um certo percurso, um certo caminho proposto, que a gente chamou de exercícios errantes oficinados. Isso é, a pessoa que propõe apresenta um caminho, as pessoas entram em um acordo e caminham esse caminho. Uma outra proposta é propor um exercício errante. Isso é, fazer uma proposta de alguma coisa e sem um caminho muito bem definido. Ou seja, se encontrar e decidir o caminho que as pessoas vão seguir. A gente pode depois pensar, né, o que a gente acha que traz mais errância. Para escrever um exercício errante, a gente pensou em alguns sentidos, né, que são a capacidade igual de todas as pessoas, independente de quem é, independente da idade, independente da formação, independente da nacionalidade, independente da língua, independente de qualquer coisa. Quer dizer, essa tese, essa defesa de que todas as pessoas são capazes de pensar igualmente. A escuta atenta, para errar nos pensamentos, que é essa ideia que tem sido desenvolvida um pouco lá, no nosso grupo de pensamentos que sentem ou de sensações que pensam. E respeitar e acolher as diferenças. São esses os sentidos principais.
Não necessariamente o exercício errante envolve se deslocar fisicamente, isso é, andar pelo espaço, não necessariamente. É claro que a gente pode pensar em exercícios de movimento, mas exercício de ocupação. A gente espera ocupar as zonas do Rio de Janeiro, não só... Não sei se vocês já foram ao Rio de Janeiro, mas normalmente a gente visita os mesmos lugares quando a gente vai nas mesmas cidades, né? E a gente pensou em ocupar lugares que não são ocupados normalmente. Todos os exercícios vão ter uma duração de 3 horas. E é isso. Vocês vão poder escolher onde, né? Se vocês acham que é muito importante que o exercício seja na praia, por exemplo, você pode dizer, bom, quero que o meu exercício seja na praia. E é isso, são bem-vindas todas as pessoas, inclusive pessoas com deficiências, pessoas com crianças, pessoas com condições especiais. A gente vai tentar fazer de tudo para que todo mundo seja acolhido. As propostas de exercícios vão incluir essas coisas aqui que vocês vão colocar no ato da inscrição do exercício, que é uma pergunta inicial, uma justificativa de por que essa pergunta merece ser exercitada, mais 3 perguntas àquela primeira pergunta, um censamento, 3 interlocutores potentes, isso é, 3 referências, e aí, se for o caso de um exercício errante, até 1000 palavras, é um texto curto. Não encontrei nada com exercício assinado. Maravilhoso. Obrigado, Siri. Perfeito, né? Assim mesmo. Nem a inteligência artificial vai poder ajudar a gente nessa. É isso. E aí, quem participar dos exercícios, mesmo que não proponham um exercício, depois a gente vai convidar todo mundo, todas as pessoas que estiverem com a gente, a escrever um texto, porque vocês podem perceber que não existe uma inscrição de texto pré-colóquio, né? Qualquer um pode se inscrever sem apresentação de trabalho. Mas a gente vai convidar todo mundo a escrever um texto pós-colóquio, isso é, depois de ter estudado junto, de apresentar um trabalho que a gente vai publicar num livro. Beleza? E aí vocês vão se inscrever, vocês vão vir aqui no site, aqui tem informações sobre o colóquio, informações mais sobre a comissão, sobre as edições anteriores, vocês podem dar uma lida, uma explorada nesse site. E aqui vocês vão se inscrever. Primeiro vocês vão criar um nome de usuário, uma senha, que é o seu e-mail, e uma senha, né? Sei lá, vou escrever qualquer coisa aqui. Ups. Vai para errar, né? BR. E aqui O são e-mail. aquelas informações que a gente falou, seus dados pessoais. E aqui, se inscrever sem proposta, ou se você quiser propor um exercício, está aqui a inscrição para propor. Os exercícios podem ser propostos individualmente ou em dupla. No máximo, uma dupla. Isso, logo depois de se inscrever, vocês vão ganhar, vocês vão receber todas as informações possíveis, e vocês vão poder fazer o login no site, através desse botãozinho aqui. As informações técnicas são basicamente essas. Eu acho que tem outras questões que a gente pode se perguntar, mas seria legal se vocês tivessem alguma dúvida, alguma questão, que a gente falasse um pouquinho agora. Christian? Eu tinha uma pergunta. Se você quiser fazer o exercício errante numa escola, mas não tem acesso à escola, porque eu não moro lá, não? Como posso fazer isso? Quer responder? Pode ser assim, tu propõe e tu diz que Então, quer fazer numa perfeito, escola. Cris. A gente, na edição passada do colóquio, isso aconteceu. A gente vai... Todo mundo... Só um minuto, estou me ligando. Todo mundo vai ser acompanhado de perto, todos os exercícios vão ser acompanhados de alguém da organização, um de nós. E aí a gente vai te ajudar com tudo que você precisar. Inclusive, isso, por exemplo, sei lá, minha proposta é fazer uma escola, conseguimos encontrar uma escola? Sim, vamos lá.
Então, basta que na sua proposta você escreva, bom, a minha proposta é que o exercício seja feito numa escola, sei lá, preciso disso, disso e daquilo. A gente não tem condição de oferecer material físico, no sentido de, eu preciso de, sei lá, 200 metros de corda. A gente não tem essa condição. Mas espaços e tempos a gente consegue arrumar. Então, escreve lá que a gente te ajuda, na medida do possível. Obrigado. É claro, é intuitivo o modo de escrever? Alguém ficou com alguma dúvida ali no En diferentes lugares. Pergunta aqui. A Maria te tem uma pergunta aqui. Sí, pues es una que me gusta la idea y me preguntaba si es posible que un día determinado del coloquio sucedan ejercicios errantes en diferentes partes del mundo, en diferentes colegios, escuelas, bueno. O sea, si es posible presentar una propuesta de ejercicios errantes fuera del coloquio. Fuera del coloquio, claro. Fuera sí, pues estarían por fuera, sí. O sea, María te pregunta si un coloquio puede tener un fuera de sí propio. Fuera del río, entendía. Estaria errado o colóquio que se não fuera. Coloca online. Já é difícil organizar um colóquio. Não, mas assim, se a gente parar para pensar que um dia vai ter na escola do Kit Caxias, por exemplo, é fora do Rio de Janeiro, da cidade. Mas Maria Só quer dizer, fora da organização. Eu não sei se Dani falou isso, eu acho que não, que a gente dividiu o Rio de Janeiro em 5 regiões, verdade? Então, na segunda-feira, os exercícios errantes terão lugar numa região específica, no Maracanã. Ótimo, aí Dani está ótimo. Então, na segunda-feira vai ser... Maracanã é segunda-feira. Ótimo. Terça, Duque de Caxias. Não, quarta, Duque de Caxias. Terça, Zona Oeste. Quinta, Zona Norte e Centro. Quinta, Zona Norte. E Centro. E Centro. E Sexta, Zona Sul. E Sexta, Zona Sul. Certo. Então, na verdade, o colóquio tem como pontos geográficos regiões fixas, entre aspas, predeterminadas, onde ele vai acontecer. Por que isso? Em parte, pelo que Daniel colocou anteriormente, que nós queremos que os exercícios sejam uma forma de ocupação, ou seja, que eles, de alguma maneira, levem, transitem, exponham a universidade fora delas, e então vamos nos reunir, ou seja, se uma pessoa quer fazer um exercício na segunda-feira, então vai ser no Maracanã. Se quer fazer na terça, vai ser na Zona Oeste, e assim por diante. E nós vamos ter várias possibilidades dentro de cada zona, porque vai ter vários exercícios simultaneamente. A ideia é que o colóquio, pela experiência nossa, são muitas pessoas que vêm, e a ideia seria que as pessoas possam participar do maior número de exercícios errantes possíveis. Vai ter exercícios errantes desde a segunda-feira até a sexta. Mas, claro, se alguém quer fazer um exercício na terça-feira, vai ser na Zona Oeste. Ou se alguém quer fazer no Maracanã, vai ser na segunda. Ou seja, ou vai poder determinar o dia, e então automaticamente vai ser numa região, porque esse dia vão ser todos nesse lugar, ou pode escolher onde, e aí vai ficar fixo o dia. Nós pedimos, se for possível, aos efeitos da organização, agradecemos, se vocês apresentam ele o mais aberto possível. Vamos supor, como o Christian falou agora, eu gostaria de fazer numa escola de ensino fundamental, numa escola pública de ensino fundamental, sei lá, no pátio de uma escola pública, e gostaria
com crianças ou sem crianças, enfim. Aí Christian coloca isso. Então, nós gostaríamos, nesse caso, que ele não acrescentasse, eu quero fazer isso na terça, eu quero fazer isso em tal lugar, porque nos permite, a quem vamos organizar o colóquio, ter uma flexibilidade maior para dizer, Christian, ótimo, encontramos uma escola em Duque de Caxias que na quarta-feira de manhã vai oferecer um pátio para que façamos o exercício errante como tu queiras fazer. Então, são mais ou menos essas as modalidades que estamos pensando nesse colóquio. Maria te pergunta uma coisa que acho que é um pouco além, que talvez possamos pensar para outro colóquio, ou seja, um colóquio onde se façam exercícios errantes em qualquer lugar do mundo e não só onde os organizadores estão prevendo. Mas eu acho que isso que a Mariette está propondo, Walter está sugerindo dizer que é difícil de fazer, mas eu diria que é inevitável de fazer. Eu acho que inevitavelmente a gente vai se encontrar e a gente não vai só nas atividades, a gente não vai comparecer somente às atividades propostas pelo colóquio, né? A gente vai fazer um monte de outros exercícios, provavelmente mais errantes do que os que estão na programação do colóquio, né? A gente vai no samba, a gente vai na praia, a gente vai conversar, a gente vai tomar um café e vai discutir política. Muitas coisas vão acontecer, eu acho. Eu acho que vão ter muitos colóquios errantes dentro do mesmo colóquio. E a gente está pensando algumas ferramentas para que isso aconteça ainda mais, mas isso a gente vai divulgar um pouquinho mais tarde. Eu acho interessante também colocar que, por mais que ele comece alguns dias fora da universidade, o final o intuito é voltar para ela, né? Sim, ótimo. Cada dia vai ter, na verdade, essas conversas convidadas que aparecem ali, ou seja, o colóquio vai ter os exercícios errantes e as conversas convidadas como atividades, digamos assim, mais comuns, mais frequentes, mais fortes. Essas conversas convidadas serão todos os dias na universidade, na UERJ. Então, a gente vai fazer exercícios errantes de manhã e de tarde, e depois dos exercícios à tarde, a gente se encontra na universidade para pensar um pouco nos exercícios do dia. Isso vai ser mais ou menos repetido os 5 dias, com o que vai crescendo, um colóquio que vai cada dia incorporando mais exercícios e com atividades, como o Daniel disse, muitas outras, como um lançamento de livros, que é uma coisa muito bonita do colóquio, que sempre fazemos, que faremos na quinta-feira à noite. Vocês sabem que a ONEF tem uma editora, edita livros, já temos mais de 50. Daniel mostrava no início a autobiografia de Lippmann, o site da editora, e não será diferente neste colóquio. Lançaremos provavelmente uma dúzia de livros, será uma festa e será uma oportunidade também para errar na leitura e na escrita. Sobre essa coisa da proposta da Mariette, eu acho que a gente podia, sim, desenvolver a ideia, mas na mesma medida disso que o Dani falou, de que no colóquio acontecem vários colóquios, a ideia é que o próprio colóquio nos inspire a levar isso para casa, né? Então, num certo sentido, depois do colóquio, quem sabe quantos exercícios errantes vão acontecer por aí nas escolas, né, afora. Talvez em algum momento a gente possa fazer uma brincadeira de se reunir para coletar isso, né? Assim. Boa. A gente esqueceu de falar também do último dia, no qual a gente pensou em reunir. A gente estava usando a palavra como se fosse uma culminância, né? Quer dizer, a culminância dos exercícios. Mas eu e Renata, esses dias, a gente pensou num conceito talvez um pouco mais interessante, que é se reunir para trocar as sobras dos exercícios, assim, os restos, o que sobrar, assim, mesmo que não faça tanto sentido para os outros, mas fazer uma exposição de todos os rastros que sobraram, de todos os exercícios, e ver o que isso pode fazer os outros pensarem também, né?
Isso é, experimentar um pouco todos aqueles exercícios que você não estava, assim. E a gente pensou em fazer isso no último dia, como uma espécie de encerramento, assim. Que mais? Quer fazer uma pergunta, uma observação? Talvez as perguntas erraram, talvez as perguntas se resituaram, se reterritorializaram, talvez encontraram outras perguntas, as que tinham no início, surgiram outras novas, ou as mesmas se deformaram. Eu tenho uma pergunta que é: agora a gente está preparado para errar? Qual era a pergunta da preparação? Se é preciso ou como se prepara? Como se prepara para Como isso? se prepara? Então, deu certo ou deu errado? Quem era a pergunta? Alguém lembra quem fez essa pergunta? Como se preparar para errar no colóquio? Aqui, Cláudia. Cláudia, como se pode errar? Ah, não, como se pode errar? Não. Michele, está dizendo que foi ela que fez. Michele. E aí, Michele, o que tu acha de tu pergunta, do que a gente fez aqui? Foi uma preparação? Não foi? Michele, como se prepara para errar? Estamos preparados agora? Estamos menos preparados? Estamos despreparados? Eu não tenho certeza ainda, mas eu já participei do colóquio no nesse passado e tive algumas prévias preparações e errei de formas bem diferentes do que eu esperava. E estou na expectativa de entender como vai ser dessa vez também. Ótimo. Aí, Bobiana, se possível, pode enviar a gravação depois para Raivo Nascimento. Cheguei atrasado, tem muito interesse para participar das 11. Certo, Raivo? Mandamos sim. Claro. A nossa ideia é que essa gravação ela vá para o nosso YouTube também. Para que seja um espaço para as outras pessoas que não receberam e-mail, ou que não souberam, também possam saber. Ótimo. Então vamos colocar no YouTube do NEF. Isso. Vou colocar aqui o link do canal pelas dúvidas. Vamos colocar aqui, Raivo. Que mais? Que mais? Quer fazer alguma observação, algum comentário? Se não, significa que já estamos preparados? ¿Se pode dar por terminada uma preparação? Não, e pior, a gente está preparado quando a gente não tem mais perguntas? Pergunta significa que você está preparado? Na verdade, a gente... É porque nós temos mais encontros, verdade? Mais um encontro, pelo menos. Talvez a gente abra mais um, mas a gente tem pelo menos mais um, dia 21 de outubro. eu acho. Outubro. Então, estamos começando a nos preparar? Parece melhor. 21 de outubro é um sábado, é isso mesmo? É. É um sábado. Que eu não. Alguém sente que está começando algo? Que hoje começou algo?
Aí uma pergunta se já receberam muitas propostas errantes. A gente, esse tipo de curiosidade, precisa alimentar, não é? Será muitas, poucas? O que são muitas? É necessário. Vamos saber. Eu estou experimentando uma vez mais o mesmo sentimentos que eu experimentei quando você dio la charla, o no la charla, el ejercicio en San Diego State el año pasado, que es ese sentido de que, bueno, pues seguimos con preguntas, pero a la vez, pues tengo más, estoy más esclarecido en cuanto a qué es esto y cómo se va formando. I think every time that perdón, yo creo que cada vez que me encuentro en estos encuentros así con preguntas, me doy cuenta más y más cómo por mi formación aquí, que ha sido como lineal, así, cómo estoy encasillado dentro de un paradigma que ustedes me hacen salirme o es como que abre una ventanita, ¿no? So I want to thank you for that. Muchas gracias por eso. Gracias a ti por estar atento a las ventanas y a participar del movimiento. Sí, sí, sí. Muito bem, ótimo então, não é? O que fazemos agora? Eu acho que a fala do Christian foi um bom jeito de despedir, né?